Estenda a mão para cá, vamos abençoar o nosso. Te agradecemos por essa manhã. Pai, nós declaramos que o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, ó Pai, estão entregues ao Senhor. Ó Pai, através das palavras do pastor Irã. Ó Pai, que o Senhor faça mesmo, Pai. Ó Pai, diferença na minha vida hoje, porque eu creio. Ó Pai, eu quero declarar aqui que eu creio que a Tua palavra é viva e eficaz. Ó Pai, derrama sobre a vida do Teu servo, Pai, deste arauto do Senhor. Ó Pai, unção, intrepidez, alegria, firmeza, Pai, em nome de Jesus. Como sempre, Senhor, usa esse vaso para nos direcionar. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado, viu? Queria que a sua oração não terminasse. E também queria que a voz fraca e tímida sumisse no meio da voz daquele cuja voz é como o som de muitas águas. Nós vamos meditar juntos nessa palavra que está página 10. Ou a lei ou o evangelho. A gente não vai ler um texto bíblico inicial, mas nós vamos citando aos poucos as escrituras no decorrer da nossa meditação. Conforme nós mostramos ontem, aquela página em branco, no meio da Bíblia, mostra que há uma divisão natural entre o antigo regime e o novo, entre a antiga aliança e a nova. Só o fato da gente se referir a duas alianças, uma antiga e uma nova, é o suficiente para a gente, pelo menos, supor que se fala em uma nova, é porque a antiga decaiu. Senão, não precisava nova. Na nossa página 10, nesse parágrafo grande aí, é uma declaração feita pelo movimento de unidade da igreja, o movimento Stone e Campbell. Eles fizeram essa declaração afirmando que, assim como o Velho Testamento serviu para Israel, o Novo Testamento serve para a igreja. Nós temos aí duas distinções importantes. Uma distinção é entre as duas categorias ou fases das Escrituras. A outra distinção é entre dois povos. Um é o povo de Israel, outro é o povo da igreja. A ignorância da diferença entre a lei e o evangelho é uma das principais fontes de todo tipo de abuso que corrompeu e ainda corrompe o cristianismo. O que você acha de um advogado peticionar ao juiz, instruindo muito bem a sua peça inicial, com provas e tudo, mas ele se fundamentar em artigos constitucionais de uma Constituição que não está mais em vigor?
Até o juiz pode relevar isso, se ele quiser, mandar emendar essa petição, mas é no mínimo engraçado. O que você acha de você sair às ruas para fazer compras com esse dinheiro aqui? 500 cruzados. Hein? O que você acha, você sair às compras com esse tipo de dinheiro, 500 cruzados? Pois é, e o que você acha da gente estar pregando um evangelho, uma palavra decaída, uma palavra que não está mais em vigor? Porque muita coisa decaiu, não está valendo. Essa nota não tem nenhum valor monetário por ela intrinsecamente. O valor dessa nota, inclusive, é muito alto. É o valor histórico e o valor afetivo que eu tenho por ela. Essa nota não tem valor monetário atual. E a gente precisa saber o que é que tem valor ético, moral, espiritual, teológico nas Escrituras para hoje, para os nossos dias. E aqui tem uma citação de Lutero, que eu acho ela meio pesada, mas está aqui. A lei é para os orgulhosos. O evangelho é para os quebrantados de coração. Por quê? Por que orgulhosos? Por que os orgulhosos se agarram à lei? Porque eles pressupõem que podem cumprir a lei. E cumprindo a lei, eles dizem aí, eu reivindico meus direitos. Eu cumpri. Eu sou dizimista. Eu oro, eu jejuo. Bonito demais. Jesus olhou para aquele homem na praça, maravilhoso. Falou, você faz tudo isso, mas aquele outro que não faz, foi para casa justificado, porque foi justificado pela graça de Deus. Existe uma patente e básica distinção entre lei e graça. Isto é sempre nosso ponto de partida para o entendimento das Escrituras. Há uma distinção inegável, e esse é o ponto de partida para qualquer boa interpretação das Escrituras Sagradas. A ideia de lei, referindo-se às Escrituras Sagradas, assume várias conotações. Em alguns lugares da Bíblia, quando se fala lei, a lei se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Em outros lugares, refere às leis, como o conjunto de mais de 600 mandamentos a que o povo de Israel teria que se sujeitar. Então, a gente pode estudar isso com mais tempo depois, para vocês verem essas conotações. E os autores bíblicos do Novo Testamento se referem à lei ou às leis em diversas situações, sempre se referindo ou a todo o material do Velho Testamento, ou ao Pentateuco, ou aos mandamentos. Os cristãos, em relação ao Velho Testamento, na página 12,
A maneira que Deus esperava a manifestação de lealdade dos israelitas era pela completa observação da lei. Para tal exercício, os judeus contavam com o templo e seus equipamentos, onde ofereciam os sacrifícios de animais. Assim, nem mesmo os judeus são mais obrigados àqueles rituais. Uma vez que o templo não mais existe, e inclusive os próprios judeus podem se aproximar de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo, assim se beneficiarem das riquezas da nova aliança, assim como acontece aos cristãos de todo o mundo. Ora, lá em Israel não tem mais a religião daquele tempo, nem lá não tem mais. Não tem templo, não tem os sacrifícios, não tem nada daquilo, acabou tudo. Por que nós vamos trazer para cá as festas, as cerimônias, o judaísmo, o israelismo? Nós não vamos trazer. A maneira que Deus esperava a lealdade do seu povo era que o povo guardasse a lei. E para que a guarda da lei fosse aceita, eles teriam que guardar 100%. Será que alguém conseguiu? Tropeçando num ponto, é igual derrubar a primeira peça do dominó. Não vale. A lei do Velho Testamento é uma aliança. Esse aqui que é o ponto que eu acho que nós precisamos de fixar bem. As Escrituras Sagradas são natural e corretamente divididas em duas grandes seções: Antiga Aliança e Nova Aliança, ou lei e graça. Toda e qualquer consideração bíblico-teológica que não leve em conta essa dicotomia, pouco ou nenhum valor terá. É preciso, ao abordar as Escrituras Sagradas, saber em que mato estamos lenhando. É preciso saber com que literatura, com que regime estamos lidando. Aliança é uma ligação ético-relacional entre duas partes, com obrigações definidas para ambas as partes. No contexto do povo de Israel, e também das nações antigas, a gente não pode esquecer que, na época do Israel antigo, tinha muitas outras nações também. Então, tanto Israel como as outras nações da sua época, a aliança era uma outorga, dada unilateralmente por um poderoso soberano a um fraco e dependente vassalo. Nessa relação, o vassalo ou servo usufruía dos benefícios da aliança, mas era obrigado a ser leal exclusivamente ao seu soberano, sob pena de severas punições especificadas na aliança. O vassalo cumpria sua lealdade ao soberano, observando as estipulações ou as regras de conduta constantes dos preceitos da aliança. E a gente
querendo ou não, temos que lembrar, temos que admitir que foi uma aliança nesses termos que Deus fez com Israel no Sinai. Deus outorgou uma lei, e essa lei era uma aliança. Então, de um lado, vem Deus como o soberano absoluto, e de outro, Israel como o vassalo ou servo. Em contraprestação aos benefícios de Deus ao povo, Israel deveria cumprir as centenas de estipulações legais, e isso para sua proteção. Para a conferência, indicamos a leitura aí, vamos dizer, o Pentateuco. O dia que vocês tiverem uma oportunidade e quiserem fazer, leiam os 5 primeiros livros da Bíblia, para vocês verem a natureza e o conteúdo da aliança que Deus fez com Israel. Agora, a constituição da aliança é uma coisa muito importante para a gente aprender. A aliança constava de 6 partes. Vamos olhar isso com carinho? 6 partes. A primeira parte é chamada de preâmbulo, que servia para identificar as partes. Em Êxodo 20, versículo 2, identifica as partes. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, da terra de onde vocês era escravo. Aí identificou. Quais são as partes? O Senhor Deus e o povo. Cada um de um lado, estabelecendo, firmando a aliança. Então temos aqui as expressões identificadoras, meu povo e a expressão, eu sou o Senhor. Assim ficam identificadas as 2 partes. A segunda parte da aliança é chamada de prólogo, que é um resumo histórico de como as partes vieram a se relacionar, a se conhecer, em que condição eles travaram essa proximidade entre Israel e Deus. O que aconteceu que eles se tornaram conhecidos e parceiros de aliança? O fato está aqui, olha, eu o tirei do Egito, da terra onde você era escravo. A relação entre Deus e Israel aconteceu no Êxodo, na libertação do povo. E a terceira parte da aliança são as estipulações, ou ainda, com maior precisão, são os institutos legais, ou mesmo o corpo de leis constantes do documento. São as ordenanças, os mandamentos, as exigências. E a quarta parte da aliança são as testemunhas. Gente, para que serve as testemunhas em um contrato civil entre nós hoje? Para que servem as testemunhas? E até tem um tipo de testemunha que é mais do que testemunha. Além de ser testemunha, é um fiador. Isso serve para oferecer garantia. E as testemunhas também oferecem garantia. Não que elas vão pagar com seus bens, mas elas estão ali para garantir que aquele documento é autêntico. Testemunhas. Quem eram as testemunhas na aliança entre Deus e Israel? Muitas vezes era o próprio Deus que era testemunha. Outras vezes, eles invocavam o céu
e a terra como testemunhas.